Charles Van Doren é o nome do cara por trás do maior escândalo da história da TV americana. Essa história é tão famosa que virou até um filme indicado ao Oscar. Nesse vídeo aqui, você vai conhecer essa história e a biografia do próprio Charles. Então se você curtiu essa ideia, quer conferir esse conteúdo, fica até o final e bora ver essa história. Seja bem-vindo ao canal Cruz História, eu sou Breno Salles e esse aqui é o nosso canal focado na história da igreja e do mundo. E se você curtiu a ideia do canal, quer fazer parte aqui dessa comunidade, é só clicar no botão de se inscrever aí embaixo e fazer parte dessa comunidade que está só começando. Agora sim, vamos falar de Charles Van Doren e do caso que mudou a história dos Estados Unidos. Charles nasceu em 12 de fevereiro de 1926, numa família formada por grandes intelectuais. O pai dele, o Mark Van Doren, foi ganhador do prêmio Pulitzer e era especialista nas obras do Shakespeare. A mãe dele, a Dorothy Van Doren, também foi uma grande escritora e escreveu alguns dos romances mais lidos da época dela. E se não bastasse já ter um pai assim e uma mãe assim, o tio dele também foi ganhador do prêmio Pulitzer por uma biografia que ele escreveu do Benjamin Franklin. E foi nessa família de grandes intelectuais que o Charles cresceu. Na infância, o Charles adorava as histórias de William Shakespeare, Dante, os autores gregos, principalmente por conta do pai dele, que era especialista em literatura, e influenciava bastante o Charles a conhecer cada um desses autores. E o Charles gostava de fato de ler aquilo ali, ele adorava aquelas histórias. Teve uma vez que até gerou um problema isso daí. Na escola, a professora passou uma obra do Shakespeare para todo mundo ler em conjunto, né? A sala ia ler uma obra do Shakespeare. Só que o Charles fez? Ele pegou a obra do Shakespeare e leu toda por conta própria. E a professora ficou sabendo disso. Ela ficou bem chateada, dizendo que ele tinha estragado o projeto com a turma e que não sei o quê. E ele ficou sem entender. Uai, como assim? Não pode ler por conta própria? Tem que ter alguém explicando tudo o tempo todo? O Charles adorava isso, de conhecer por conta própria, de descobrir uma coisa que ele não sabia antes. E o cenário familiar dele ajudava muito isso, porque essa família de grandes intelectuais sempre discutia alguma coisa, então eram várias ideias circulando por ali, e isso moldou o homem que o Charles viria a ser. Olha só o que rolava nesses encontros de família aí. Dizem que o pai do Charles, o Mark, no meio do jantar, do almoço, enfim, estavam ali reunidos. Do nada, ele começava a encenar uma das obras do Shakespeare. E qual que era a função do Charles? Era adivinhar qual era a peça que o pai estava ensinando, ou completar as frases. E aí nisso ele foi aprendendo muito das obras do Shakespeare, foi decorando mesmo várias linhas. E a gente brincando de TikTok achando que tá arrasando. Sabe de nada, inocente! E foi assim que ele foi crescendo, rodeado de livros, dessas histórias maravilhosas, com o pai ensinando sobre o Shakespeare, e em pouco tempo ele viria a se tornar um grande intelectual, assim como foram os pais. Em pouco tempo ele conseguiu se formar em artes liberais pelo St. John College, onde provavelmente ele teve contato com o trabalho do Mortimer Adler, que naquela época, né, estava promovendo um verdadeiro renascimento da educação norte-americana. Depois disso, ele já estava estudando para o mestrado em astrofísica pela Universidade de Columbia e ainda arrumou tempo para se virar ali como um ator num teatro que tinha perto da casa dele. E achando que tudo isso era pouco, ele ainda foi para a Europa um tempinho depois para estudar na Universidade de Sorbonne. E foi mais ou menos na mesma época que ele se tornou PhD em língua inglesa, seguindo meio que os passos do pai dele. E óbvio que ele formou um currículo bem interessante, né? Ele voltou então para a Universidade de Columbia e assumiu um lugar lá como professor, ganhando um salário de $4.500. É muita grana. E com só 30 anos, ele era professor universitário, mestre em astrofísica e PhD em língua inglesa. Meu Deus! Eu sou o melhor. Enquanto o Charles ia crescendo na vida, outra coisa fazia muito sucesso naquela época também. Era a televisão americana. Ela estava se tornando, ou já era de fato, o maior meio de comunicação do país, deixando o rádio, comendo poeira há muito tempo. E os programas que mais faziam sucesso naquela época eram os programas de palco, principalmente programas de pergunta e resposta, quiz, no estilo ali do Show do Milhão, enfim, a gente conhece o programa assim, pergunta e resposta. Um amigo do Charles participou de um desses programas, o Tic Tac Duff, e perguntou para o Charles se ele tinha interesse de participar também, já que fazia meio que o perfil dele, e o Charles disse que sim, gostou da proposta, e é meio que aí que começa a relação do Charles com os programas de palco. E não demorou muito tempo para o Charles começar a chamar muita atenção da mídia. Era um cara bem vestido, tipo este que vos fala. Bonito! Era um cara muito inteligente, tipo você que tá vendo esse vídeo. O miserável é um gênio! E que de fato acertava muita pergunta. Perguntou pra ele, ele sabia responder. E era isso que os programas precisavam, de alguém que tivesse competência para ir no programa. Só que a coisa explodiu mesmo com um programa chamado 21, né, em português. É mesmo, é? Os produtores sabiam que o Charles era a pessoa certa para esse programa e fizeram o convite para que ele participasse daquela nova iniciativa deles. O programa estreou em 1956 e tinha basicamente duas pessoas respondendo perguntas. Quem chegasse a 21 pontos primeiro, ganhava, daí o nome do programa. E normalmente a gente tinha um desafiante e um campeão, uma pessoa que tinha vencido etapas anteriores, disputando ali na hora.
Os dois participantes iam respondendo as perguntas, mas não tinham noção se o outro candidato tinha acertado ou não e qual era a reação do público. O único contato que eles tinham com a parte de fora, né, já que eles ficavam dentro da cápsula, era com o host, através de um microfone para poder falar com ele e o fone de ouvido que eles usavam para poder escutar o que ele estava falando. Só que os primeiros episódios não foram lá essas coisas, eles tinham um plano e acabou não dando muito certo. E aí que entra o Charles para tentar resolver essa situação. E essa ideia deu muito certo, o programa realmente funcionou depois que o Charles entrou na parada. Uhul! E foi nesse programa que o Charles fez um sucesso absurdo. As pessoas adoravam ver ele respondendo perguntas, pensando, aquele momento de tensão, será que ele vai acertar, será que ele não vai? Fazia parte do dia a dia das pessoas assistir o Charles respondendo aquelas perguntas difíceis. Nos anos 50, a televisão era uma verdadeira febre, ela fazia parte da vida das famílias. Gente, todo mundo parava o que estava fazendo para ir assistir o Charles na televisão. Coincidência? Acho que não! Nessa brincadeira, o programa faturou muito, com publicidade e com patrocínio. E se o programa estava nadando em dinheiro, o Charles também estava. Ele chegou a fazer $1 milhão com esses programas. $1 milhão naquela época. Meu Deus! A coisa ficou tão grande que em 11 de fevereiro de 57, ele foi eleito pela revista Times uma das personalidades do ano. Caraca, foi o ápice da vida do cara. O Charles tinha dinheiro. $100 mil. Tinha fama. Iate. Ele tinha reconhecimento, era um cara completamente realizado. Com seus 31 anos, ele tinha feito muita coisa. Só que isso não ia durar para sempre. E em 1959, surgiu uma denúncia de que esses programas de palco estavam envolvidos num esquema de fraude. Uma denúncia dessa época revelou uma coisa que ninguém queria acreditar. Realmente, estava acontecendo um esquema fraudulento nos programas de pergunta e resposta. E segundo essa investigação, antes de entrar ao vivo e responder as perguntas, elas eram passadas para o Charles. Então ele sabia quais perguntas responder, quais eram as respostas dele, enfim, era tudo esquematizado. Mas no final das contas, o que aconteceu? Essa denúncia ela partiu de uma das pessoas que tinha participado do programa, um cara chamado Herbert Stemple, e que foi uma das pessoas que mais antagonizou com o Charles. Ele foi uma das pessoas que mais enfrentou ele no programa. Herbert também tinha sido uma estrela daquele show, e depois que o Charles entrou ali, eles rivalizaram bastante, e por fim, o Charles ficou como grande campeão do programa, e o Herbert foi deixado de lado. O que pegou para ele foi a consciência pesada de ter participado de todo o esquema, e também o status negativo que ele ficou como perdedor do programa. O problema começou no episódio piloto do 21. Piloto é aquele teste, para saber se o programa vai para frente ou não. E nesse teste foi muito ruim. A audiência não gostou, não participava do programa, quem estava respondendo não sabia responder, era tudo muito difícil. E aí para tentar resolver isso, eles colocaram ali algumas coisinhas para deixar a coisa um pouquinho mais divertida, mais legal de você assistir. Então tudo ficou bem esquematizado, fizeram do programa realmente um teatro. Então assim, vai responder a pergunta, vai ser essa aqui. Vai responder a outra, você tem que ficar assim, tem que ter atenção, tem que ter aquele suspense. Tudo isso foi sendo ensaiado. Então no final das contas, era de fato uma fraude. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Até a roupa que a pessoa estava usando fazia parte do esquema, para parecer que era uma coisa ou outra. Tudo isso para o programa parecer que era mais emocionante do que realmente era. E o pior é que esse esquema foi usado não só no 21, mas em vários outros programas. Por isso que essa denúncia e tudo o que aconteceu depois queimou completamente o filme dos programas de palco nos Estados Unidos, principalmente o show de Kiss, durante um bom tempo. Tanto que a gente só foi ter uma relevância de novo assim desses programas quase 50 anos depois. No início ninguém deu muita bola assim para a denúncia, parecia mais alguém tentando chamar a atenção. Só que com o tempo algumas coisas foram acontecendo, novas denúncias foram vindo à tona e a coisa foi tomando proporção cada vez maior. Quando alguém revelou aí que tinha encontrado um caderno de pergunta e resposta que foi utilizado num programa chamado Doutor. Ou seja, aquele programa tinha sido uma fraude. E se aquele tinha sido, que dirá dos outros? Porque os produtores estavam ligados entre si. O pessoal do Doutor, aparentemente, tinha uma certa ligação com o pessoal do 21. E em algum momento, a história ia chegar neles também. Durante um tempo, Charles negou com todas as forças que aquilo tinha acontecido, mas com a coisa tomando cada vez mais proporção, a mídia falando, finalmente ele admitiu. Em 2 de novembro de 59, ele admitiu que tinha participado da maior fraude da história da TV americana. O caso foi tão grande que foi parar no Congresso americano. Isso daí acabou com a carreira do Charles. Ele agora é uma pessoa extremamente mal vista pela mídia americana. Ele perdeu o emprego e teve o nome dele manchado em todo o país. Depois do escândalo, ele se retirou da vida pública. Ninguém mais queria saber do Charles. E quando o nome dele era falado, a memória que vinha, era desse episódio bem triste envolvendo um programa que tinha feito tanta gente tão feliz. Charles foi atacado por toda a mídia,
principalmente na televisão. E teve um caso até curioso. Um cara chamado Dave Garrett, que no próprio programa, quando foi falar ali sobre o Charles, ficou tão nervoso, ficou tão furioso, que quase teve um troço ao vivo. Então assim, a coisa foi realmente feia. Em 1992, 33 anos depois que tudo aquilo ali tinha rolado, um documentário foi feito contando essa história. E em 94, 2 anos depois, surgiu um filme chamado Key Show, A Verdade dos Bastidores, também contando aquela história ali. E esse filme foi indicado ao Oscar. E muitos anos depois que tudo isso tinha acontecido, o Charles escreveu um livro contando toda a história, enfim, contando a parte dele, né, contando o lado dele de toda essa história. E a memória que ficava dele, quando as pessoas pensavam no Charles, né, era um cara que tinha cometido um erro muito grande no passado. O nome dele estava na lama e ele era uma lembrança de um evento muito triste da história da TV americana. Mas é aí que chega uma parte muito interessante da biografia do Charles. Porque no momento que ele está mais precisando, surge uma figura que oferece uma segunda oportunidade. O pai dele, o Mark, era amigo de longa data do Mortimer Adler. E foi esse Adler, que inclusive já fiz um vídeo sobre ele aqui no YouTube, um vídeo meio antigo já, talvez eu regrave aqui pro canal, que ofereceu para o Charles essa segunda oportunidade. Ele perguntou para ele se ele tinha interesse neles trabalharem juntos e produzirem alguma coisa. Essa parceria durou muitos e muitos anos e foi realmente o recomeço do Charles depois de tudo que tinha rolado. Charles passou a ser assistente do Adler e ajudou ele nos trabalhos dele ao longo de toda a sua vida. Dessa parceria tem um destaque bem interessante. Em 73, eles lançaram uma nova versão do Como Ler Livros, uma obra magnífica para quem quer conhecer mais sobre leitura, para quem quer desenvolver uma atividade intelectual e precisa de uma referência. Esse livro é simplesmente maravilhoso. E quem ajudou o Adler a melhorar a obra, expandir os capítulos, falar mais coisa, foi justamente o Charles. É um livro maravilhoso. Se você tem dificuldade com leitura, dá uma conferida, porque esse livro é realmente muito bom. E é um dos livros mais importantes da minha vida, porque foi a partir dele que eu comecei a ler muita coisa. É a verdade, não minto. Foi um guia em muitas direções, e foi ali que eu conheci o Adler e o Charles. Charles trabalhou em muitas pesquisas com o Adler, e no início ele assinava com pseudônimo, já que a memória do escândalo ainda estava meio viva. Mas com o tempo ele voltou a assinar com o próprio nome. Era realmente o ressurgimento dele. Nos anos 80, o Charles volta à televisão, mas de um jeito diferente. Ele se junta ao Adler para gravar uma série de conversas que depois virou um livro, chamado A Arte da Leitura, Diálogos sobre Livros. E é uma obra simplesmente maravilhosa, porque fala sobre a experiência como leitor. Então eles vão falando sobre as obras que eles leram, como é que eles começaram com os livros mais importantes, como ler história, como ler poesia. É simplesmente fascinante. E é um livro bem curto também. É uma conversa entre dois amigos. E foi esse livro que me deu a ideia de fazer esse vídeo aqui. Porque foi ali que eu conheci a biografia do Charles. E eu não sabia que era tão interessante. E como não tinha ninguém falando sobre isso no YouTube, pelo menos eu não achei, eu decidi falar por conta própria. Esse livro é simplesmente maravilhoso. E o interessante daquelas conversas é o jeito que o Charles fala sobre os livros. É sempre aquela coisa de, caramba, me ensinaram muita coisa, foi ali que eu comecei, os livros sempre podem te dar uma segunda oportunidade. E quando a gente conhece a história dele, isso fica mais nítido. Porque realmente, lá na infância, os livros foram o começo para ele. Dante, Shakespeare, aquela coisa toda com a família, com o pai, com a mãe, com o tio. Era agora também uma segunda oportunidade, já que trabalhar com livros, trabalhar com o Adler, foi esse ressurgimento dele. Isso tudo é muito bacana. E fica uma lição muito forte pra gente. Independente da pessoa que você é hoje, um livro sempre pode te ensinar muita coisa. Pode te abrir várias portas, como abriu pra mim. Eu mesmo, eu sei o tanto que eu devo pros livros. Esse canal aqui simplesmente não existiria se eu não tivesse lido alguns livros. Então a gente precisa manter esse interesse pelos livros, porque as pessoas vêm e vão, só que os livros continuam por aí. E se hoje você tem a oportunidade de falar com as maiores mentes que a humanidade já teve, conversar com Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, é porque eles deixaram um pedacinho deles aqui, através dos livros. Então leia livros, eles são maravilhosos. E de um jeito bem legal, até meio místico, a última coisa que o Charles fala no livro é o seguinte: reinventar-se é possível, ainda bem, e não se esqueça, a lição importa para todos nós. Charles morreu em 9 de abril de 2019, faz pouquíssimo tempo, e ele serve de exemplo de que apesar de seus erros, você sempre pode encontrar uma segunda oportunidade na vida. E até hoje, as obras que ele escreveu, e foram muitas, servem de referência para muitas pessoas. A ideia aqui não é falar sobre as obras dele, é mais falar sobre a biografia dele do caso, né, rolando ali com a TV americana. Mas se você quiser, você pode ter esse vídeo aqui como uma referência para poder conhecer esse material. Agora você tem alguma base para conhecer esse pensador, que é simplesmente fantástico. Esse vídeo aqui deu um trabalhão para ser feito, então se você curtiu, primeiro comenta aí embaixo, me diz o que você achou, se você aprendeu alguma coisa nova. Se você gostou do vídeo, diz aí embaixo. Deixa um like e se quiser me ajudar muito, compartilha com alguém, você sabe que vai curtir isso daqui, e se inscreve no canal, porque tem muita coisa bacana por vir ainda, e eu preciso desse apoio pra gente crescer e ir construindo essa comunidade que tá ficando bem bacana. Então é isso, aí na descrição tem uma porrada de coisa,
tem link para os livros que eu comentei aqui, tem alguns materiais extras também, tem o meu perfil no Instagram, enfim, tem muita coisa aí embaixo, dá uma conferida na descrição. E é isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, salve Maria e fique com Deus.